Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Que possamos ter muita luz, muita paz, muita harmonia no nosso dia, no nosso trabalho. Vou solicitar que o nosso irmão Cauã venha fazer a leitura da página. Boa noite, irmãos. Vamos ler o livro da Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz. Liberte sua alma. Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acutele com o seu desombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despósitos. Examine sua habilidade, evitando-lhe a intenção e velhataria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que não estalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua fraqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua empoderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Graças a Deus. Ai, Senhor, muito obrigada. Obrigada por mais esse dia com vida, por mais essa oportunidade de trabalho no bem. Que possamos, Pai, ter um estudo bom, iluminado, com muita harmonia, com muita paz, que envolva nossa comunidade, envolva a nossa instituição, Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, que envolva a nossa Rádio Rio de Janeiro, para que ela possa sempre trabalhar no bem, nos auxiliar, nos amparar, com muitas palestras edificantes, palavras boas, positivas, que envolva todos os hospitais, orfanatos, asilos, nossos irmãos em situação de rua, nossos irmãos que estão desempregados, nossos irmãos desencarnados. Muita luz, muita paz para todos, muita harmonia. Para nossos irmãos que estão precisando de auxílio, de amparo espiritual. Nossos irmãos que estão em tanta dificuldade, Senhor Jesus, auxilia, ampara. Ampara nossos governantes, para que eles possam, Senhor, olhar com um pouquinho de amor, que eles possam ter um pouco de caridade, compaixão, que eles aproveitem essa oportunidade que lhes foi dada de ter o poder nas mãos para auxiliar o próximo, Senhor. Muita luz, muita paz, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos aqui dar início ao nosso estudo da noite de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Itens 16 e 17, preces inteligíveis. Então, o que vem a ser preces inteligíveis? É aquela prece que tem um significado fácil, de fácil entendimento, de conexão com Deus, com muito amor, com muita humildade, como se estivéssemos lembrando daquele momento, daquele poema Pegadas na Areia, né, que nós nos ligamos muito naquele par de pegadas e observamos que no nosso momento de dificuldade nós verificamos apenas um par de pegadas e não dois pares. E nós pensamos, poxa, justamente no momento que eu mais necessitava, eu fui abandonado. E quando passa aquela situação que você olha para trás, você verifica que aquele momento de dificuldade, Jesus nos carregou nos seus braços. Nós não estávamos caminhando sozinhos, né? Ele estava nos carregando nos seus braços. Então nós, ali, a partir daquele momento, nós agradecemos, né, pela oportunidade, agradecemos com muito amor, com muito carinho, porque geralmente nós, nas preces, nós gostamos muito de pedir, muito.
muitos pedidos, muito pouco agradecimento e louvor, muito menos ainda. Quando na verdade nós deveríamos muito louvar, muito agradecer por tudo e pedir pouco, porque é da nossa natureza sempre pedir, né? Sempre solicitar uma troca, não é isso? Então vamos ler aqui o item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entende a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça? Uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Então, aqui nesse trecho, está falando o quê? Que às vezes a pessoa fica muito presa no modo de falar, falas rebuscadas, difíceis, e a pessoa às vezes vai falar, nossa, é muito bonita essa prece, mas não entendeu. Como você vai entrar em conexão com algo que você não entendeu? É como se você estivesse falando com uma pessoa de um outro país, você não entende aquela língua, e como é que você vai conseguir se comunicar com aquela pessoa? Se comunicar em prece é ter aquela facilidade, é ter aquela simplicidade, você agir, falar, pensar no bem e falar de coração, pedir de coração. E tem um trechinho que até nos auxilia nesse entendimento, que está no Livro dos Espíritos, a pergunta 479, que diz assim: a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar apenas algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então esse trecho aqui vem falando o quê? Que a prece auxilia, nos ajuda muito, sim, mas nós temos que nos desligar daquilo que nos puxa, nos atrai para a negatividade. Porque se você vai num local, obtém ajuda, vamos dizer, você vai a uma igreja evangélica, igreja católica, num centro espírita, você vai lá, solicita ajuda, você é auxiliado, é ajudado. Mas quando você sai dali, você continua praticando, fazendo as mesmas coisas erradas, então como você vai conseguir se desvencilhar, se soltar, se desprender daqueles problemas, né? Então nós temos que ter cuidado, para não termos essa contaminação com os amigos. Nós temos que sempre buscar a nossa melhora, tá bom, meus irmãos? Como eu ia dizendo, nós temos que buscar a nossa melhora, fazermos a prece de coração, com muita intensidade, porque sempre nós ouvimos falar que as mães, né, elas quando pedem, elas pedem com tanto amor, com tanto fervor, que a gente sempre ouve essa fala, arrebenta as portas do céu, porque é muito amor envolvido, é muita humildade, muito coração. Então, quando nós estamos em prece, conversando com a espiritualidade amiga, pedindo auxílio, pedindo ajuda, nós devemos abrir nosso coração, porque Deus, Jesus, sabe de todos os nossos problemas, mas nós devemos ter a humildade
de solicitar. Tem irmãos que falam, mas Deus não sabe de todas as coisas? Ele não nos conhece a fundo? Ele conhece, mas nós temos que ter a humildade, a sabedoria de solicitar, de ter esse momento de conversa com a espiritualidade. E qual é o momento de conversa? Qual é o momento de prece? Nós devemos 24 horas por dia estar em prece. É parado no nosso quarto, orando? Não, a todo momento que você estiver pensando no bem, vibrando no bem, desejando o bem ao próximo, dando aquele bom dia a todos, até mesmo aqueles que parecem invisíveis, que tem pessoas que você passa, quando você dá o bom dia, a pessoa chega a se assustar, porque eles se sentem invisíveis. Então nós devemos praticar esse bem. Quando você fala aquele bom dia, ele se sente tão bem, ele te retribui com um sorriso, que faz muito mais bem para você do que para ele mesmo. Então que sejamos esse transmissor de coisas boas, pensamentos bons, porque tem pessoas que pensam que orar, fazer prece, é só o momento que eu estou sozinho, que eu estou dentro do meu quarto, que eu estou ou ajoelhado ou de olhos abertos. Não, a todo momento que você está pensando no bem, desejando, vibrando, você está em prece. Agora o item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não se pode tocar o coração. É o que foi dito no anterior. Como você vai falar amém, vai falar assim seja, vai falar louvado seja? Como? Se você não entendeu o que foi dito ali naquele momento da prece, da conversa. Nós esquecemos, às vezes, queremos falar fórmulas, coisas muito bonitas, mas nós devemos lembrar que a prece é como se você estivesse conversando com um amigo, solicitando conselho, pedindo conselhos. E quando você pede, você sente aquele retorno, a resposta. Tem pessoas que falam tem pessoas que chegam a ouvir, mas você fala, minha intuição. Não é intuição, é aquele que está sempre próximo de você. Seu anjo de guarda, seu anjo protetor, o nome que cada denominação dá. E nós devemos sempre buscar o bem, porque você buscando o bem, você vai estar sempre conectado com bons espíritos, porque eles estão sempre em busca de pessoas que estão ali na luta, porque conhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço e pela reforma que você emprega. Então nós devemos sempre vibrar no bem, para que esses espíritos bons venham nos rodear, ladear e nos auxiliar. Porque da mesma forma que você vibra na negatividade, você é muito egoísta, você só pensa em si, só pensa em obter, não pensa em doar, você também vai atrair aqueles irmãos desencarnados que também vibram na mesma sintonia. Às vezes nós damos as nossas derrapadas, com certeza, porque nós estamos nessa nova encarnação, nessa reencarnação aqui, buscando a melhora. Então nós devemos nos policiar o tempo todo. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que está no capítulo 378, do versículo 27, que nada diz ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior número de vezes que a repitam.
Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites. Então aqui é orar por dever. Nós não devemos orar por dever, devemos orar, fazer nossas preces, sempre, a todos os momentos, mas do fundo do nosso coração. Acordamos, no momento que acordamos, nós só podemos agradecer por mais aquele dia, com vida, com saúde, agradecer pelo ar que estamos conseguindo respirar, por conseguirmos enxergar. Aos irmãos que estão indo para o trabalho, agradecer pela dádiva do trabalho, de estar bem, de saúde. E o irmão que está na luta, buscando um trabalho, agradecer por estar vivo e com saúde e com a oportunidade de poder ainda assim buscar essa oportunidade de trabalho. Certo? E pelo que se julga o kit, desde que tenham dito uma oração determinada número de vezes, Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que o fundo é rebaixá-lo. Então, não adianta tentarmos enganarmos a espiritualidade. Porque nossos amigos espirituais, eles observam, eles conseguem ver o nosso íntimo. Você pode falar uma coisa, falar coisas muito bonitas, tentar enganar. Nós vamos enganar os nossos irmãos. Aquela velha história do cordeiro, o lobo com peles de cordeiro. Ele está ali na frente, pregando, muito lindo, falando o que nós devemos seguir, mas ele não vive aquilo. Então nós temos que ter cuidado. Pedimos nas nossas preces de coração que a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, está sempre junto de nós, observando, e Ele vê e sabe de todas as coisas, e até mesmo das nossas reais necessidades. Nós solicitamos muito, pedimos muito. Pode ser que seja do nosso merecimento, mas não naquele momento. E Deus sabe o momento certo. E até mesmo, às vezes, é do nosso merecimento, mas aquilo que nós pedimos tanto, desejamos tanto, às vezes vai fazer com que estacionemos a nossa evolução. Não vai nos auxiliar na nossa evolução, na nossa caminhada, na busca pelo bem. Nós vamos parar com a nossa parte moral e mais pela intelectual, pela física, pelo material. E sabemos que o mais importante nessa vida, nesse momento, é a nossa evolução espiritual. Porque é somente o que nós levamos na realidade. Somente o que levamos. E para complementar aqui, vou ler um trecho do livro dos Médiuns, capítulo 14, a pergunta 176 do parágrafo 8º. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. Então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Nós temos sempre nessa mania de, poxa, pedi tanto, rezei e não consegui nada ainda. Não consigo nada, as minhas preces não são atendidas. Será que é isso mesmo? Porque geralmente, quando nós tem os casos de crianças, né, que nascem já com aquele problema grave, com a enfermidade grave, poxa, mas nasceu agora, tadinho, como é que ele já está sofrendo tanto? Nós, pela doutrina, pelo estudo que nós fazemos, sabemos que passamos por várias encarnações, e essa, provavelmente, desse espírito que está nesse corpo de um jovem, ele está restituindo
o que anteriormente ele fez, né? Então agora ele está restituindo. E nós, adultos, geralmente nós erramos muito, vamos dizer, na parte alimentar, no consumo do álcool, às vezes de não dormir bem e vai atingindo alguns órgãos. E quando chega a enfermidade, nós nunca verificamos o que nós fizemos. Nós queremos botar a culpa em alguém ou em algo. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Né? Nós sempre colocamos a culpa em alguém, fica muito mais fácil. Mas nós devemos verificar que a culpa geralmente é nossa. Nós que nos excedemos, exageramos, e com isso depois a cobrança vem. Porque como sempre a gente estuda e ouve falar, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, devemos ter cuidado com os excessos, muito cuidado, muita atenção, porque a cobrança sempre vem no momento. Então, que possamos evitar, sempre que pudermos, estar sempre agradecendo a todo momento, louvando e pedindo, porque é nosso, é do ser humano, sempre solicitar, pedir uma ajuda e nunca esquecendo, quando formos solicitarmos, não solicitar só para mim. Eu quero isso, eu preciso disso. Vamos solicitar para o coletivo, para o conjunto, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para as nossas instituições, que possamos ter esse cuidado, tentar abolir esse egoísmo nosso, que todos nós temos. Todos falam, não, eu não sou egoísta, mas todo mundo tem aquela pontinha, tem aquela coisa do meu, de querer só para mim. Que possamos compartilhar essa prece para os demais irmãos. E um momento bom dessa prece é para os irmãos que realizam o Evangelho no lar. Esse é o momento de você ajudar, pedir, auxiliar pelos irmãos, seus vizinhos, os que moram com você, seus familiares, seus irmãos, encarnados e desencarnados. É sempre bom a gente pegar e solicitar sempre por eles. Irmãos, complementando aí a nossa prece, prece inteligíveis, como o acaso não existe, eu solicitei um irmão, nosso irmão Delcio, enviou um bom dia para mim, eu enviei para ele com algumas felicitações, e como o acaso não existe, ele me enviou uma prece que o nosso irmão Chico sempre falava. Vamos lá. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois o sacristão perguntou: o que o senhor vem fazer aqui todos os dias do mesmo horário e sai tão rapidinho? Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia ao meio-dia eu entro na igreja e falo: oi Jesus, eu sou o Zé, vim visitar você. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Na enfermaria, passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e naquele ambiente, onde antes só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a freira responsável pela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade, irmã. Estou sempre muito alegre. E digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia.
Aquele velho era um solitário sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou-lhe. Bem, irmã, todos os dias ao meio-dia ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: Oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, aqui mais uma prova de que nós não precisamos de muitas palavras, o que basta é o que vem do coração. E para, de repente, auxiliar os irmãos, eu, particularmente, a minha prece diária, momentânea, quem me conhece já sabe. Quando eu falar a música que eu gosto, todos já sabem, que é Quanta Luz. Eu acordo, agradeço a Deus por mais aquele dia de oportunidade, agradeço e começo a cantar Quanta Luz. E vou pelo caminho, e dentro do ônibus, e no trabalho, quando aperta um pouquinho, eu já estou direto com essa música. Eu tinha até um irmão que falava comigo: cuidado, irmã, isso pode virar uma obsessão, porque você só vive com essa música na mente. Então, que seja, porque é uma música linda, que sempre me tocou e sempre me auxilia. E quando me perguntam: Débora, tudo bem? Eu tudo na paz, graças a Deus, sempre na paz. Então, um pequeno trechinho para quem não conhece. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim prece, a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, essa luz é Jesus. Então, irmãos, vamos sempre agradecer, louvar e pedir por toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.